estado de Goiás. Gostaria, juiz Vargas, primeiro de perguntar o que o senhor não concorda com o que saiu pela AGU. O que a AGU alega que o senhor não concorda? O senhor já adiantou, vou puxar por aí, o senhor decretou mesmo o sigilo da ação popular, questionando a credibilidade das urnas eletrônicas? Olha, é importante dizer que este pedido feito ao CNJ, ele é totalmente, absolutamente falacioso e mentiroso. Não tem nada que se aproveite do pedido da AGU. Se eu tivesse sido ouvido preliminarmente por parte do senhor corregedor, nada disso estaria acontecendo. Então ali, deste processo, tudo é falso, tudo é mentiroso. Não é um processo sigiloso, não é um processo em que eu irei dar uma decisão, porque esta decisão já foi tomada no dia 14 de setembro. A AGU, inclusive, teve a oportunidade de ir lá em Formosa ter visto os autos, e não foi. Então veja que o que se fez foi realmente uma operação que coloca a credibilidade das urnas brasileiras em xeque. O senhor chegou a se encontrar com militares no comando do Exército? Veja bem, toda operação, isso é absolutamente normal, o magistrado fazer o acompanhamento da execução das suas ordens. Ontem mesmo, para que todos saibam, o juiz federal auxiliar da presidência esteve lá em Formosa para acompanhar o trabalho do oficial de justiça. E veja, então isso é uma rotina de qualquer magistrado. Já realizei diversas inspeções judiciais, já fiz vistorias em lixões, já participei de diversos atos que são da mesma natureza que este feito lá no Ministério do Exército. Então não tem nada de anormal. Tudo bem, mas então não... Absolutamente mentirosa. Estou disponibilizando o inteiro teor do processo para que vocês possam, analisando e vendo o que realmente aconteceu, ver que a mentira tem perna curta. Onde o senhor está disponibilizando? No site emitimos uma nota, eu sou o presidente da associação, e nós emitimos uma nota expondo o que realmente aconteceu neste processo falacioso e mentiroso que a AGU fez no CNJ. Você vai expor o processo então no site da UNAJUF? Já está lá publicado, o site é www.unajuf.blogspot.com.br. Retomando um pouquinho atrás, no início da nossa entrevista, o senhor disse que nada pode se aproveitar de verdadeiro do pedido da AGU, mas o pedido da AGU consta sua visita ao comando do Exército. O senhor agora disse que fez, mas que isso não há nada de anormal. Então pergunto novamente, a informação consta no pedido da AGU de que o senhor teria se encontrado com militares no comando do Exército para adiantar uma decisão. Esse encontro ocorreu e o que aconteceu? O senhor levou uma decisão que o senhor ainda proferiu? O senhor levou uma decisão já proferida? O que o senhor levou e o que aconteceu nessa reunião? Exatamente, eu já levei a decisão. Na verdade, eu não levei nem a decisão, foi uma minuta da decisão que já estava nos autos, porque eu não fui lá para tratar de dar nova decisão. A decisão já estava nos autos. Isso que é importante ser dito. E por isso que é falaciosa essa alegação da AGU, no sentido de que este magistrado que vos fala se dirigiu ao Exército para combinar qualquer tipo de artimanha. Isso não existe. É muito comum o magistrado reunir-se com o Ministério Público, reunir-se com os peritos. Eu mesmo tive, antes de decidir, troquei ideias com relação a isso, porque o tema da urna ele é muito complexo. Aquela caixa, ela é um troço, uma caixa preta do judiciário, que agora um autor popular simplesmente resolveu buscar, como cidadão, saber se aquela urna está fraudada ou não está fraudada, se os programas que estão ali estão corretamente, enfim, nós estamos falando do Brasil. Aquilo que foi dito por alguns candidatos à presidência da República colocam o eleitor em suas dúvidas. O que então o senhor está dizendo é que a decisão para que haja o recolhimento dessas urnas, que a AGU disse que o senhor tomaria no dia 5, ao fim da tarde, o senhor disse que essa decisão já está tomada, então já está valendo essa decisão. Claro, a decisão já foi tomada. E outra coisa, não é recolhimento. Foi expedido um mandado de busca e apreensão de 3 urnas. Uma no estado de Goiás, outra
no DF e a outra em Minas, em comarcas que são contíguas à subseção judiciária de Formosa. Então, é absolutamente normal. Quando você pega e expede um mandado, quando o juiz Sérgio Moro, ou quando um juiz da Lava Jato expede um mandado de busca e apreensão, como aconteceu com o Gedel Vieira Lima, por exemplo, e lá se apreendeu 50 milhões de reais, é mais ou menos a mesma coisa. Nós estamos tratando de uma decisão jurisdicional. E quando que é para ser cumprida essa busca e apreensão de 3 urnas? Veja bem, um dado interessante, para ver como que isso foi uma armação que a AGU fez. Eu entendo que a AGU, ela lamentavelmente tem como chefe o presidente Michel Temer. Eu não sei o que aconteceu para a propositura desse ato tão violento que culminou com essa decisão do corregedor, que eu tenho certeza vai ser revogada na segunda-feira mesmo, que é uma decisão absolutamente nula de pleno direito. Então veja, foi expedido essa ordem de busca e apreensão para ser executada. E outra coisa, eu dei no dia 14 de setembro, era uma sexta-feira, porque eu entraria de férias no dia 18, terça-feira, ou seja, eu nem aqui estaria. Ou seja, como é que a pessoa vai dizer que eu estou incomunado com pessoas que irão cumprir isso ou aquilo? Eu simplesmente emiti a ordem, e essa ordem, quem tem que cumprir é o agente a qual recebeu a ordem para cumprimento. É discricionário. Polícia Civil. Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar. Só que veja, na hipótese, os meus oficiais de justiça, essas 3 urnas de busca e apreensão, são os meus oficiais de justiça vinculados ao meu juízo que iriam cumprir essa decisão. Essa questão do Exército é uma outra diligência, veja, que não é em absoluto apreensão de urnas, não é ato de os militares invadirem o local de votação, não. É apenas, simplesmente, aquilo que o próprio TSE determina. Mas uma decisão às vésperas ou esse recolhimento. Lembrando que, assim, desde a última eleição poderia se estar questionando as urnas, a chegar ao ponto das vésperas da eleição para questionar isso, para haver um recolhimento. O senhor não tem medo de que uma decisão dessa possa atrapalhar na integridade e na execução das eleições do processo democrático? No dia que 3 urnas causarem um problema na nação brasileira, dentro de um universo de 500 mil urnas, alguma coisa está um pouco errada nessa história. Alguma coisa está muito errada nessa história. Excelência, uma pergunta, por favor. Quem iria fazer, quem iria fazer a perícia nessas urnas? Quem iria fazer a perícia nessas urnas? Eu nomeei um perito da Polícia Federal para realizar a perícia dessas urnas. Importante dizer que o Ministério Público Federal, através de um procurador da República, requereu a presença do Exército. Ou seja, não foi eu que impedi, não foi eu que solicitei isso. Isso é uma ação das partes, e o Ministério Público funciona nas ações populares como fiscal da lei, e ele entendeu por bem requerer a participação do Exército Brasileiro, que naturalmente é uma instituição, assim como é a Polícia Federal, que está nos autos. Então nós estamos diante do Ministério Público Federal, o Exército Brasileiro, a Polícia Federal, para que a gente possa realmente fazer uma auditoria. Veja, eu não vou adiantar o mérito desse julgamento, porque eu tenho certeza que eu irei retornar na minha jurisdição. Eu tenho absoluta certeza. Uma pergunta que eu tenho agora, então, até no meu caso, pelo menos para ir encerrando, o senhor então está dizendo que não é o mérito, não é você a decisão, são partes, né? Um agente popular entrou com ação, o senhor só está fazendo o seu trabalho de juiz, mas a população que entrou com a ação, o Ministério Público que se manifestou, o senhor está, vamos dizer, terceirizando que não é o seu, não é a sua intenção. Mas eu gostaria de saber a sua opinião. O senhor é a favor da urna eletrônica sem o voto impresso, ou o senhor não confia na credibilidade das urnas e acha que deveria se haver um método diferente do atual adotado pelo TSE para a realização das próximas eleições? Olha, essa pergunta que você fez se confunde com o pedido, ou seja, se confunde com o que ainda será objeto de decisão. Não houve nenhuma decisão dizendo se as urnas são válidas, se as urnas não são válidas. Não se adentrou neste mérito. Nós estamos a única coisa que eu deferi foi a realização de uma perícia. Esta perícia é que irá determinar no futuro, e isso eu me reservo naturalmente a apreciar, acaso eu retorne à jurisdição, eu tenho certeza que isso irá ocorrer. Então, neste futuro é que nós iremos decidir. Eu não posso dizer a prova está para ser realizada.
vamos ver como é que o judiciário vai se relacionar com ela. Não, é evidente que o juiz não pode se manifestar sobre o mérito de uma matéria que está sendo julgada, mas o que eu estou perguntando é a sua opinião sobre a credibilidade das urnas. Eu vou explicar a minha pergunta, porque o senhor tem inclusive vídeos no YouTube questionando a credibilidade das urnas. Então eu pergunto mais uma vez, o senhor confia nas urnas ou o senhor acha que deveria ser um método diferente utilizado, uma adoção de algum outro método para garantir a credibilidade maior na eleição? Igual para dizer a você, esses vídeos que a AGU colocou se deram enquanto a minha atuação de presidente da UNAJUF, União Nacional de Juízes Federais. O que é isso? Eu estou ali não como pessoa física ou como juiz Eduardo Cubas. Eu estou ali como representante de uma pessoa jurídica, representando esta pessoa jurídica a partir das decisões tomadas pela deliberação de sua diretoria. Então, com muito orgulho, eu estive lá cumprindo ordens dos meus colegas magistrados que decidimos, 2 anos atrás, começar uma campanha chamada Por um Brasil Melhor. E já fizemos muitas coisas. Explicado. Muito obrigado. Beleza, deputado. Falou. Mas o senhor veio aqui para conceder entrevista, o senhor Entrevista, falar com vocês, tá de boa, falar com ela, falar alguma com ela. coisa assim, algum espécie de recurso, não sei, o senhor vai esperar? Não, eu só vim com vocês. Eu marquei outra pessoa ali, da TV Anguera. Excelência, uma pergunta aqui Agora vamos fazer uma live movimento, aqui, inclusive participar também dessa live. Movimento Avança Brasil. Vamos fechar a reportagem. Vai lá então. Mas, Prazerzão de mesmo. qualquer forma, muito obrigado. Boa mesmo. Posso pegar um contato? Claro. Eu preciso só do senhor depois para fazer umas fotos ali. Quer ir lá agora? Ou... Se for fazer a live. Não, porque nós estamos ao vivo, mas pode ir lá que a gente vai comentando aqui. Então vai explicando aí, Joaquim, vai explicando aí que a gente explicando, entra ao vivo nessa história. entendeu? Vamos ali rapidinho. Até porque, gente, é o seguinte, Isso é importante que você diga. a imprensa, ela noticiou nós viemos aqui, fizemos questão de vir aqui mostrar o lado do juiz Eduardo Cubas, que, diga-se de passagem, é um juiz corajoso por ter aceitado, porque não é qualquer pessoa, qualquer juiz que aceita esse tipo de ação popular. O juiz Eduardo Cubas simplesmente ele entrou em contato com o Exército pedindo que fossem pego algumas urnas a nível Brasil aleatoriamente para serem periciadas, tá? A ação não é do doutor Eduardo Cubas, ele simplesmente acatou uma ação popular. E como a imprensa ela coloca de maneira muito tendenciosa, nós viemos de escutar a parte dele. A parte, fizemos questão de gravar essa entrevista aqui para o canal do SBT ao vivo, para mostrar para vocês na íntegra, tá? Sem corte, sem edição, nós estamos aqui ao vivo, aqui em Brasília, ó. Agora são 16h58 do dia 29, para mostrar para vocês. Ele simplesmente acatou uma ação popular para pegar 3 urnas aleatórias no nível Brasil, pediu o auxílio do Exército para poder, digamos assim, pegar essas urnas e passar por perícia da Polícia Federal, tá? Eles estavam usando, não ia colocar na mão de ninguém, ele é totalmente apartidário, diga-se de passagem, mas é um juiz que tem coragem, dentre poucos, diga-se de passagem, a nível Brasil, dentre poucos, para poder acatar isso aí. Esse sistema que nós sabemos que essa casa aqui, que está aqui atrás, simplesmente enterrou, agora estou falando por mim, pelas coisas que a gente vem transmitindo aqui, uma lei que foi aprovada no Congresso Nacional, confirmada pelo Senado, a presidente Dilma derrubou, vetou, o veto foi derrubado por 71%, foi recorde, gente, a questão do voto impresso, o veto da presidente Dilma. Por que Dilma derrubou? Vocês entenderam? Isso aqui a gente já vem mostrando há muito tempo, porque é uma questão de honra para o Movimento Avança Brasil, mostrar para vocês o que é verdade, o que está por trás disso, o que esse petralha que fica aí falando, xingando, entendeu? Pensa o que é democracia. Democracia, inclusive, como o próprio doutor Felipe Jimenez coloca, tem que respeitar que eles, inclusive, estão rasgando a Constituição. Tem que ter materialidade do voto. Essa urna ela não dá a materialidade do voto. Como é que eu posso recontar
uma eleição se eu tiver suspeita de fraude. Não existe. Essa urna é um buraco negro, é um elo perdido. É isso que acontece. E o doutor Eduardo Cubas, tá? Ele resolveu. Ele foi suspenso. Nós vamos colocar aqui o link para vocês verem, pelo CNJ, por essa ação. Não é uma ação inconstitucional, ele estava dentro das suas atribuições. Nós vamos falar aqui com ele, esperar ele terminar aqui as suas entrevistas. Engraçado que está em todos os meios de comunicação, tá? Essa ação dele. Mas para ouvir a parte dele, é assim, ó. Entendeu? Tiveram aqui dois pessoal do SBT, eu vou até perguntar. Vocês são de que jornal, hein? Correio Brasiliense também? Correio Brasiliense, gente. Só o Correio Brasiliense, o SBT, eu ouvi durante o dia todo hoje na TV Bandeirantes. Na TV Bandeirantes, dando... É triste, né, doutor? Obrigado por estar aqui com a gente no Avança Brasil, dando esse feedback. A primeira pergunta, você sabe que a gente não tem... houve alguma inconstitucionalidade no seu ato? Joaquim, você me conhece de longa data. Você me conhece, você sabe que eu sou daqueles magistrados que honra a toga. Sou daqueles magistrados que não tem medo de colocar a toga e vir para cá e justamente ter essa consciência de que é importante que as pessoas saibam o que está acontecendo. É claro que eu não vou poder antecipar o mérito dessa decisão. Até porque eu nem sei até quando eu irei ficar afastado. Eu quero acreditar que se o corregedor demorou 2 ou 3 horas para me afastar, eu quero que ele gaste 3 ou 4 horas para realmente me retornar às minhas atribuições funcionais. Porque o que aconteceu pela primeira vez em 128 anos de república, eu quero que você pasme, um magistrado foi afastado nos autos de uma ação popular em defesa do patrimônio público, em defesa da moralidade pública. Eu não estou roubando 10 milhões de reais, eu não estou roubando 50 milhões de reais, eu não estou dando honorário de advogado para filho de fulano, filho de Beltrano. Estamos aqui em defesa da sociedade e eu fui afastado, mano militar, sem defesa, sem oitiva prévia, sem nada, e justamente tratando sobre essa questão a partir de um processo de ação popular. Processo de ação popular é que o indivíduo pediu perícia nas urnas, que, enfim... É porque o que eu escutei, inclusive eu estava até comentando agora que infelizmente foram só 2 meios de comunicação que chegaram aqui, eu escutei durante a Band News. Cadê a Band News? Cadê a Bandeirantes? Com certeza vai aparecer, vocês vão ver o doutor Eduardo Cubas no Jornal Nacional. Não é de Cuba não, é daqui mesmo. Entendeu? Então... E outra coisa, não acreditem no que saiu na imprensa. Isso. A imprensa, lamentavelmente, ao invés de me ligar, porque meu telefone ele é público, está no site, ao invés de dar uma ligadinha para o juiz, ela simplesmente saiu publicando a torto e a direito, o que bem entendeu e denegrindo a minha imagem. Lamentavelmente, esse foi o papel da imprensa. Estão perguntando aqui, quem afastou? Quem afastou foi o corregedor-geral do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, o ministro Humberto Martins. Nós estamos vendo que aumentou a nossa audiência aqui, estamos chegando a quase 2.000 pessoas. Gente, compartilhem, por favor. Tem que compartilhar isso aí, aqui... porque foi uma violência institucional cometida contra a minha pessoa. E a imprensa não está aqui para escutar, a sua grande maioria não está aqui para escutar o lado da excelência do doutor Eduardo Cubas, entendeu? Doutor, mas eu vou entrar com eu vou entrar com as ações contra a Rede Globo, contra a Portal UOL, contra a Bandeirantes, todos esses, contra o consultor jurídico, que lamentavelmente mostrou-se ser um site questionável e problemático quanto à veracidade das informações. Né? Mas explique, a ação, o que ocorreu? O senhor atendeu uma ação popular? Trata-se de uma ação popular em que o cidadão faz seus questionamentos sobre a idoneidade das urnas. Ele requer perícia e faz lá, o advogado dele, inclusive pede que se faça toda a análise dos códigos-fontes. Enfim, ele faz um monte de perguntas lá que eu nem sei. Eu não sou programador, até porque eu sei. Por isso que eu mandei fazer a perícia e mandei fazer com uma pessoa qualificada. Isso, eu sei por conhecimento de causa que o professor
Diego Aranha, eles permitem o professor da USP, doutor Diego Aranha, ir até determinado ponto. Ele, quando vem fazer essas auditorias na urna eletrônica, ele pode ir até o momento. Fica uma pessoa ali olhando. Ele não tem uma urna, ele não pode pegar aquela urna e ficar. Ele vai até certo ponto, ele diz assim, chega aí e para. Vocês entenderam? Quer dizer, precisa alguém do povo que teve... E parabéns a esse cidadão que fez isso. Eu acho que você não pode falar o nome da pessoa, sei né? lá, eu nem sei lá o nome das pessoas. Então, eu não sei não. Pois é, ele simplesmente atendeu. Eu sei. Aí o senhor... É só entrar no site lá da Unajuf. Eu peço que todo mundo entre no site da Unajuf, compartilhe a nota que nós colocamos no nosso blog. Vai no Google, que é mais fácil, bota Unajuf, lá e já vai aparecer, você vai cair direto no nosso site. Publique no seu Facebook, envie por WhatsApp. Nós temos essa obrigação moral, de levar adiante. Aqui eu estou falando como presidente da Unajuf, de realmente defender a magistratura, porque foi o primeiro caso do Brasil, quiçá do mundo, em que um magistrado foi afastado por conceder uma medida liminar em favor da moralidade pública. Eu estou sendo afastado por causa disso. Tá. Não é por Mas roubar, em relação nada. à questão do Exército, o senhor procurou o Exército por qual motivo? Toda medida judicial, toda ela, você tem a operacionalização dela. Então eu fui lá tratar exatamente isso. É absolutamente normal. Fui lá exatamente discutir como seria a operação. E aí a gente vai, olha, não, tem que ser num local assim, tem que ser num local assado, onde tem batalhão, onde não tem. É nesse nível. Eles iam pegar as urnas aleatoriamente no Brasil. Ia ser escolha deles. Sim, claro, eu remeti a eles. Eles que têm. Eu não sou o órgão executor. É exatamente isso que a representação fala. O magistrado, olha só, o magistrado não escaneou o processo. Isso não é função minha. A minha função é decidir. Eu não sou meirinho, eu tenho que estar próximo de quem vai cumprir a minha ordem para que ela seja cumprida corretamente. Eu determinei uma inspeção judicial onde o Exército iria funcionar com os meus olhos e os meus ouvidos para a verificação do correto funcionamento das urnas. O Exército não iria, na verdade a decisão está válida ainda, o Exército não vai apreender urnas, o Exército não vai impedir de eleitor de votar, tudo isso foi disciplinado na decisão. Então, eu coloco a vocês que o que consta desse processo da AGU foi uma verdadeira barbárie contra a minha pessoa. E quem faria, aqui para as pessoas que chegaram, essa perícia nessas urnas, nessas 3 urnas? A Polícia Federal. Foi o perito indicado por mim, chamado Ivo Peixinho, e ele participou dos primeiros testes, um dos maiores especialistas nessa área de segurança digital. Então eu nomeei ele, porque eu acredito que o trabalho dele é bom. E é uma decisão absolutamente que cabe somente a mim tomar, porque perito é da confiança do magistrado. Até porque nunca saiu uma urna de dentro do TSE para fazer esse tipo de perícia, né, Silêncio? Eu não tenho a menor ideia. Eu não sei o que aconteceu. Eu confesso que eu participei muito pouco desse processo ocorrido nos TSE. Fui lá uma vez, até porque o TSE publica editais, você é convidado para ir lá. Foi dessa natureza o evento. Inclusive eu estive lá, acho que foi do ano passado, inclusive aquele vídeo que eles colocam maldosamente, querendo dizer que foi em razão desse processo e querem me colocar junto com o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro. Eu tenho muito a agradecer a Fernando Bolsonaro, porque foi eles que acolheram uma representação que nós fizemos a todos os congressistas lá da Câmara dos Deputados, e foi o Bolsonaro que simplesmente salvou. Olha, é importante que diga isso, foi a família Bolsonaro que salvou as 10 medidas de combate à corrupção no Brasil. Foram eles que salvaram, que iriam se transformar em crime de mordaça dos juízes, que iria simplesmente criar o crime de opinião e aquelas outras barbaridades que o Congresso transformou, que era um projeto muito bacana do combate à corrupção, num troço violento. Então foi ele que ingressou com o mandato de segurança. Um Frankenstein. Excelência, o que as pessoas, os seguidores do Movimento Avança Brasil podem fazer para ajudá-lo? Entra no site nosso, compartilhe, por favor, a nossa nota. Qual é o site? www.unajuf, com F mudo,
www.unajuf.blogspot.com.br. Ou vai no Google direto, coloque lá Unajuf e você encontrará o nosso site. Entendeu? Mais alguma coisa, Excelência? Quer? Cara, agradecer aí a sua participação novamente. Acho que você faz um papel de uma imprensa livre, de uma imprensa democrática que costuma ouvir as partes, ouvir o lado de uma história e o lado do outro, né? Do outro lado da história. E é ao vivo aqui, não tem nada combinado, não tem nada editado. Nós fizemos questão, inclusive, de mostrar até como o SBT gravou aqui para vocês, porque geralmente o que eles fazem? Eu aprendi isso com o Bolsonaro, tá? Eles editam, né, o que muitas vezes falou, tirando de contexto, tá? E vocês aqui viram do início. É isso mesmo, né? Ramira. Você está respondendo quem? Exato. Romira. Exatamente, é Unajuf. Unajuf. Beleza, galera, é isso aí mesmo. É isso aí, tá vendo como tá? Estamos interagindo aqui com vocês. Bacana. Então, gente, ajude aí. Eu só tenho a agradecer ao senhor e dar os parabéns pela sua coragem. Obrigado, de ter acolhido essa... Conto com vocês, estamos juntos. É isso aí, gente.